Muito obrigado por estarem aqui, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live Conversas sobre Jesus o Cristo. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 20 do livro Jesus o Cristo, do Helder Talmage, que tem o título Cala-te, aquieta-te. E hoje vamos aprender algumas coisas sobre alguns episódios especiais da vida do Salvador Jesus Cristo. Antes, eu quero apenas lembrar a todos sobre aquelas questões que eu sempre faço questão, questões que eu faço questão é ótimo, né? Aquelas questões que eu sempre deixo bem marcadas aqui. Conversas sobre Jesus o Cristo é um bate-papo entre amigos, entre irmãos, sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre Jesus como o Cristo, como o Messias. Usamos como base aqui para as nossas conversas o livro Jesus o Cristo, do Helder James e Talmage, e também as Escrituras Sagradas, claro. E nós precisamos sempre lembrar de que isso não é um curso, é uma boa conversa. Eu falo aqui no vídeo e vocês falam por meio do chat. Deixem lá no chat registrado qualquer sentimento, pensamento, pergunta, comentário que vocês queiram sobre o que vamos tratar hoje aqui, tá bom? Também lembrando que o que vamos falar hoje aqui, que essa live ou que qualquer outra live aqui de conversa sobre Jesus Cristo, não substitui o seu estudo pessoal das Escrituras. E não substitui o estudo que você tem na escola dominical, na igreja. Não substitui em hipótese alguma. As pessoas que acham que porque assistem uma live uma vez por semana já aprenderam o suficiente sobre o Evangelho estão enganadas. Eu não sou um professor do Evangelho, neste momento aqui, eu sou um professor do Evangelho chamado na igreja, mas para outro momento. Neste momento aqui dessa live, eu não sou um professor oficialmente chamado pela igreja. Eu sou um membro da igreja, alguém que decide conversar com amigos sobre Jesus Cristo. Então, esse nosso momento aqui não substitui de modo algum o seu estudo pessoal e não substitui o seu estudo na igreja. Tá? Meu objetivo aqui é o contrário disso, é apontar para o seu estudo pessoal, o seu estudo na igreja. É dizer, olha, tá vendo isso que a gente está vendo aqui? Você pode conhecer muito mais sobre isso se você se dedicar ao estudo pessoal das Escrituras e se você se dedicar ao estudo na sua classe da escola dominical. Você pode aprender muito mais. É isso. Já estudamos muito sobre o Salvador Jesus Cristo durante esse semestre. Hoje é nosso penúltimo encontro, tá? Nossa penúltima live. No dia 30, sábado que vem, nós vamos ter o nosso encerramento aqui. E depois vamos ter a segunda e última temporada, no próximo semestre, primeiro semestre de 2025, tá? Então, hoje é o nosso penúltimo encontro aqui. Já estou com saudades, viu? Já estou com saudades. Hoje, a base das Escrituras para o que nós vamos ver hoje aqui está registrado tanto no livro de Mateus, no capítulo 8, quem quiser acompanhar com suas escrituras aí, no livro de Mateus, no capítulo 8, e no livro de Lucas, no capítulo 9. E eu vou ler aqui algum trecho da escritura para que a gente possa... Opa, alguma coisa caiu aqui. Estou em casa, né, gente? Vocês estão em casa, eu também estou em casa. E a casa é viva, eventualmente vai cair algum copo, alguma coisa assim, acontece. Vamos lá. Eu vou ler as escrituras para que todos possamos contextualizar onde estamos, né? Para que todos fiquemos na mesma página da música, como diz, né? Então, uma orquestra que um músico está tocando numa página da partitura e na outra página, não dá certo. Então vamos lá, no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 18, diz assim: E Jesus,
vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. O outro lado, deixa eu só explicar aqui, é porque ele estava em uma margem do Mar da Galileia. Lembram que o Mar da Galileia é aquele grande lago gigantesco de quilômetros de distância de uma margem a outra, tão gigante que é chamado de mar, e ele estava em uma margem e queria ir para a outra margem, né? Então ele queria passar de um lado para o outro, e então ele ordenou que passassem para o outro lado, a outra margem do lago. E aproximando-se dele um escriba, mais uma vez contextualizando aqui, a gente já estudou aqui sobre os escribas, né? Já mencionei aqui sobre eles, eram pessoas muito influentes, muito importantes, de um alto nível social, eram pessoas que decidiam o que a lei, como aplicar a lei, pessoas muito influentes com um grande poder social, político e econômico. E esse escriba se aproximou dele e disse assim: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. É uma boa oferta, gente? Não é algo bom de se dizer? Aonde quer que fores, eu te seguirei. No fundo, não é o que todos nós dizemos? Ou todos nós temos o desejo de sempre dizer ao Salvador: aonde quer que fores, eu te seguirei? Aquele homem estava falando, e ninguém tem o direito de dizer que ele não estava sendo sincero ao dizer isso. Porém, o Salvador conhece de nós não apenas as palavras, mas também o coração e os pensamentos. E o Salvador deu uma resposta a ele bem interessante. O Salvador disse: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, aquele homem foi certamente um dos poucos de alto nível social que tinham se aproximado de Salvador e oferecido claramente, abertamente, segui-lo. Pouca gente tinha feito isso. Mas o Salvador não estava preocupado com a classe social dele. Se ele estivesse preocupado com a política, com manter-se sempre ali próximo e alinhado com aqueles que dominavam, aí ele teria dito: opa, meu amigo, venha, tá tudo bem, que bom que você está aqui, tapinha nas costas e tudo mais. Mas o Salvador não faz isso. Ele conhece todos nós. Ele não estava preocupado em se aliar a pessoas influentes. Ele chamou pescadores, homens simples, para serem seus primeiros discípulos e depois apóstolos. Ele não exclui, não quer dizer que alguém de uma classe dominante, de uma classe social elevada, não possa ser membro da igreja. Claro que pode, deve. O evangelho é para todos. Aquele que diz: os ricos são soberbos, não fale isso. Porque não é o dinheiro que determina o coração do homem. Há pessoas que têm pouco dinheiro e são muito orgulhosas. E há pessoas que têm muito dinheiro e são muito humildes. Humildade, muita gente usa humildade: fulano é humilde, para dizer que é pobre. Humildade não tem nada a ver com pobreza ou riqueza. Nada. Nós precisamos tomar esse cuidado para não julgar pessoas porque ou são pobres ou são ricas. Não é aí que está o ponto. E o Salvador não buscou influência junto aos pescadores de nenhum tipo, que eles tivessem influência no meio deles, e também não busca influência junto às pessoas que têm maior ascensão social.
Não, ele não busca isso. A influência quem dá é ele. É ele que dá influência. Ele não é influenciado. E todos nós precisamos ser influência neste mundo e não sermos influenciados pelo mundo. Nós devemos seguir o exemplo do Salvador e não escolher nossas amizades pelo dinheiro, pela posição social, pelas vantagens que aquilo pode nos trazer. Não é assim que a gente deve fazer. Devemos seguir o exemplo do Salvador. E aquele homem estava ali se oferecendo. Mas vamos lembrar que é Cristo quem escolhe. Não somos nós que escolhemos. Ele foi muito claro na Escritura, que está lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É Cristo quem escolhe, não somos nós que escolhemos. O Evangelho é oferecido a todos, de maneira livre, aberta, todos, sem exceção. Mas para ser um ministro de Cristo, para ser alguém que vai oficiar como seu ministro, tem que ser escolhido, chamado por Deus. Não é algo que a gente oferece. Eu vou batizar aqui na igreja porque eu quero ser o bispo, porque eu quero ser o presidente disso, o líder daquilo. Não funciona assim. É Cristo quem nos escolhe. E Cristo conhecia o caráter daquele homem. Ele falou com muito jeito, com muito tato, para não ferir. As raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele estava dizendo claramente, olha, a raposa tem onde dormir hoje, a ave ali no céu também, mas eu vou dormir onde tiver lugar para dormir. Eu vou comer o que tiver para comer, porque o que me interessa é fazer a obra de Deus, do Pai que me enviou. Eu vou fazer isso. Se isso vai exigir de mim um sacrifício, se vai exigir de mim que eu durma em um lugar desconfortável, que eu me alimente de modo inadequado, talvez por algum tempo, isso é de menor importância. E aquele homem não há registro de que ele tenha aceitado essas condições do Salvador. Ele era de uma posição muito alta. Talvez não quisesse recusar, não quisesse abandonar a possibilidade de ter que dormir na sua caminha quente todos os dias, de estar junto com sua família o tempo todo, com seus amigos. Mas aquele que serve ao Senhor, serve aonde Ele mandar. Não foi o que ele disse? Aonde mandar, aonde? A frase dele exata foi, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aonde mandares, irei, Senhor. É essa frase que nós cantamos no hino, na igreja. Mas, Senhor, aonde mandares, mas desde que não seja ali, porque ali é meio difícil. Aí não. Precisamos estar dispostos ao sacrifício. Quando eu era um jovem missionário, eu fui enviado com meu companheiro, num dado momento, pelo nosso presidente de missão, para abrir uma área. Para aqueles que não sabem o que se trata, abrir uma área é o seguinte: a área são locais de trabalho dos missionários. Então, na sua cidade aí, você tem várias áreas de trabalho. Cada dupla missionária tem uma área definida geograficamente para ele trabalhar. Abrir uma área significa que é um local em que os missionários ainda não estiveram ou que há algum tempo já não tem missionários ali. Então, você vai abrir aquela área, vai começar o trabalho ali. E nós fomos enviados para lá. Só que, geralmente, quando se faz isso, se prepara, a gente vai antes, vê um lugar para morar, alugar uma casa, alguma coisa é feita de preparação. Mas naquele momento específico, o nosso presidente disse assim: olha, Elders, preciso que vocês vão abrir essa área. Era um bairro em uma cidade, uma capital aqui do nosso país.
preciso que vocês vão abrir essa área. Mas isso era de manhã, quando ele conversou com a gente. Ele disse, mas eu quero que vocês vão abrir essa área hoje. Peguem as malas e vão. E nós fomos para casa, arrumamos tudo que tínhamos numa mala, cada um, e fomos procurar lugar para morar, de mala na mão. Encontramos lá um quarto com banheiro para alugar e ali alugamos. E aquela noite nós dormimos em cima das nossas roupas. E dormimos algumas noites daquela forma, até que tivemos um colchão. Na primeira noite eu lembro, acho que na segunda e na terceira também, a nossa geladeira era uma bacia com água fria. Uma bacia com água fria que dá para conservar alguma coisa, um iogurte ou alguma coisa assim, por algumas horas. Então a gente, para conservar durante uma noite, para comer de manhã, a gente botava água fria quando ia dormir e aquilo ali conservava por algumas horas. E foi assim que nós ficamos por alguns poucos dias até termos uma estrutura melhor, um colchão para dormir. Ah, mas Helder, não dava para ter uma cama? Tivemos depois. Mas eu estava ali para servir como um missionário do Salvador Jesus Cristo, um ministro do Evangelho. Eu não estava ali para escolher onde eu ia servir, como iam ser as condições, que conforto eu ia ter. Eu estava ali para fazer aquilo que me fosse mandado fazer. Se o Senhor queria que eu dormisse uma noite sobre minhas próprias roupas, eu dormiria. E para mim estava tudo bem. Porque minha mente estava lá no Salvador, lá nas estradas poeirentas da Judéia, sem ter um lugar onde reclinar a cabeça. Eu tinha minhas roupas onde reclinar a minha cabeça. Precisamos estar dispostos a aceitar as condições que se apresentarem. Nem sempre vai ser fácil. E se fosse sempre fácil, que aprendizado teríamos? Que aprendizado teríamos? Então nós precisamos estar dispostos a receber aquilo que se apresenta pelo Senhor. Agora, tem um ponto aqui importante sobre isso. Lembram que eu comentei há pouco sobre que aquele homem se ofereceu, mas é Cristo quem nos escolhe. Ele escolheu cada um de nós. Ele escolhe cada um dos que vão segui-lo. Não somos nós que escolhemos Cristo. Não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que aceita nós. É normal, em algumas igrejas, em cada igreja tem o direito de agir como quiser. E tudo bem, está tudo certo. É normal a gente ouvir a expressão, se você aceita Jesus, se você aceita Cristo. Mas veja, se sou eu que tenho que aceitar Cristo, então sou eu que tenho que julgar Cristo, né? Se ele é aceitável para mim ou não. Porque se eu julgo, se eu vou aceitar algo para mim, é porque eu estou fazendo um julgamento de aceitação. Eu estou julgando se aquilo é aceitável para mim ou não. Mas não sou eu que julgo Cristo, é Cristo que é o juiz, ele é que me julga. Sou eu que sou julgado para saber se eu sou aceitável perante Cristo ou não. Ele é que tem que me aceitar e não eu que aceitá-lo. Para que eu seja aceitável, eu preciso receber o Evangelho, realizar convênios, cumprir com esses convênios, obedecer os mandamentos. Isso é o dom da expiação, eu preciso receber. Aí eu me torno aceitável perante Cristo. E eu preciso então receber. Aí sim, o que eu faço? Eu recebo essa aceitação de Cristo. Eu recebo o Evangelho de Cristo. Receber é diferente de aceitar. Aceitar pressupõe julgamento. Se aquilo é aceitável ou não para mim. O julgamento vem de Cristo.
É Cristo quem julga, não sou eu. Então eu não aceito Cristo, não é nesse sentido. Não estou dizendo que a frase está errada, entendam? Mas estou dizendo, se formos analisar pelas Escrituras, não sou eu que aceito Cristo. Não é que eu não aceito Cristo. É que não sou eu que tenho que aceitar Cristo. É Ele que tem que me aceitar. Quando eu recebo Cristo, recebo essa aceitação dele, é claro que eu estou, de certo modo, aceitando aquilo. Mas quero que vocês entendam pela palavra correta. Nas Escrituras, você não vai encontrar a palavra aceitar, a palavra ser aceito, aceitação, aceitável, referente do homem para com Deus, do homem aceitar Deus, mas no sentido contrário, no sentido de que o homem e suas obras sendo julgados pelo Senhor. Compreendem? Então nós é que temos que receber a aceitação de Cristo. Precisamos receber essa aceitação dele, nos qualificar para sermos aceitos por ele. Por quê? Porque ele que nos escolhe, não nós escolhemos a ele, conforme ele mesmo ensinou. Tem um vocábulo no latim, um radical no latim, que é CEP, CEP, né? Não é nada de CEP de código postal, é CEP, é um vocábulo, é um radical que tem na língua, e tem tem uma variável dele que é CEIT, C-E-I-T, é a mesma coisa, um e outro, então esse radical CEP e CEIT, né? Eles são lado a lado. Aí, algumas palavras têm esse radical. Aceitação. E essa vem de Cristo. Recepção. CEP é nosso. CEP, recepção, de receber, essa é nossa escolha. Nós escolhemos receber ou não a aceitação de Cristo. Cristo lhe aceita. Mas isso não me interessa. Tem gente que fala assim. Tem outras palavras como percepção. CEP aí no meio. Percepção. É um dom espiritual, vem de Cristo. A nossa percepção amplia quando nós recebemos Cristo. A nossa percepção espiritual amplia. A gente passa a conhecer os mandamentos. Passa a viver os mandamentos. O contrário disso é uma palavra que também tem esse radical, que é decepção. Decepção vem de Satanás. Quando nós não recebemos a aceitação de Cristo, Cristo nos aceita, mas eu não recebo essa aceitação. Eu decido não receber, eu decido não tomar para mim essa aceitação de Cristo. Então, isto é decepção. Isso vem do inimigo. Quem não cumpre os convênios, quem não cumpre os mandamentos, não é aceitável a Deus. Nós precisamos ser aceitáveis a Deus. Não adianta eu dizer que eu aceito Cristo se eu não sou aceitável perante Ele. Eu não tenho que julgar Cristo, é Cristo quem me julga. Outro homem se aproximou do Salvador, ainda ali na beira do lago, ali do Mar da Galileia. A Escritura diz assim, que ele falou dessa forma: Senhor, permite-me primeiro que vá sepultar meu pai. Aquele homem se aproximou para ser um discípulo dele, queria ser um discípulo dele, mas aquele homem disse, porque o Salvador disse, né, segue-me a todos os seus discípulos, mas aquele homem disse, permite-me primeiro que vá sepultar meu pai. O Salvador deu uma resposta que para muitas pessoas parece que é uma resposta ríspida, mas não é. Ele disse,
segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Olha, claro que todos nós temos obrigação com os nossos familiares. Os filhos para com os pais para com os filhos, irmãos uns com os outros, cônjuges, todos temos obrigação uns para com os outros. Quem tiver dúvida sobre isso, vai ler lá a carta de Paulo aos Efésios. Os Hebreus também falam sobre isso. Nós precisamos honrar e cumprir com nossos deveres para com nossos familiares. Salvador não falou nada sobre isso aqui nessa resposta dele. O que ele está falando aqui claramente é que nós precisamos lembrar de colocar o Evangelho de Cristo, o próprio Cristo, acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, mesmo os nossos familiares. Precisamos estar dispostos a isso. A colocar Jesus Cristo acima de qualquer pessoa, de qualquer familiar. Os deveres do ministério são de ordem espiritual. Aquele homem estava ali, disposto a seguir o Salvador. Ele estava vivendo uma vida espiritual, ele estava disposto a seguir. Quem não estava ali com Cristo, quem não tinha decidido segui-lo, estava simbolicamente, espiritualmente morto. Por isso ele disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você está vivo, me siga. Precisamos lembrar de que Cristo tem que ser nossa prioridade. Prioridade é prioridade absoluta. Um terceiro homem aproximou-se do Salvador. Lucas registra esse terceiro homem. Diz assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Aquele segundo homem queria ir para casa para enterrar o pai. Esse aqui queria se despedir das pessoas da sua casa, seus familiares, seus amigos, se despedir. Talvez fazer um almoço, pessoal, eu vou sair aí para seguir Jesus Cristo. E vim aqui para fazer um encerramento, uma despedida, vamos fazer uma festinha, não sei. O Salvador disse o quê? Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lançar mão do arado, gente, é pegar na ferramenta para a plantação. O arado, ali. Ninguém que entra para a colheita pode olhar para trás. Ah, ó, eu vim aqui, mas deixa só eu ir ali rapidinho. Não existe, não pode. Quando a gente decide seguir a Cristo, todas as outras coisas, preocupações, ficam para trás. Claro, nessa vida nós temos muitos afazeres, muitas preocupações e muitas coisas. E o Senhor não nos pede que nós deixemos nenhuma de lado. Precisamos fazer todas essas coisas, precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos progredir, está tudo certo. A questão aqui é outra, não é essa. O que está sendo colocado aqui por Cristo é que se você segue o Evangelho, se você está disposto para seguir, aquele homem se foi lá, foi até ele, se apresentou: Senhor, eu quero seguir. Mas, olha aqui a condição que o homem estava colocando: eu te seguirei, mas deixa eu me despedir primeiro da minha família. Oh, meu amigo, não é você que decide as condições, é Cristo. Porque foi Ele que escolheu você e não você que escolheu Ele.
É como se a gente colocasse a condição: Senhor, eu me batizo na sua igreja, Senhor, eu vou lhe seguir aqui nesse evangelho, mas no dia do Senhor, porque lá nos 10 mandamentos diz que tinha um dia do Senhor, eu não quero que tenha dia do Senhor. Para mim, todo dia, eu vou fazer o que eu quiser nesse dia e está tudo bem, porque para mim, eu já estou lendo as escrituras todo dia mesmo. O Senhor, eu vou seguir, eu vou me batizar, mas dízimo eu não pago não. Não concordo não. Todo mas que a gente coloca é como se a gente estivesse colocando uma condição para Cristo. Eu te sigo, mas tem que ser de acordo com a minha condição. E quem é tu para dar condição para Cristo? Quem determina a regra é Ele. Ele é o Rei, Ele é o Deus. Nós temos um convênio com Cristo, mas esse convênio não é de duas pessoas no mesmo nível. Ele está aqui e nós estamos aqui, um nível bem menor. A minha mão aqui vai ficar mais retinha. Ele está até mais, ele está aqui. Não dá, sabe? A gente não pode achar que está no mesmo nível dele e que então é igualdade, ele coloca condições e eu coloco condições. Que conversa é essa? Quando você vê o sujeito falando, eu te seguirei, mas todo mais que a gente coloca para Cristo, e todos nós em algum momento da vida já colocamos um mais para Cristo, todo mais que a gente coloca, a gente está olhando para trás, depois de ter pego no arado, lançado mão do arado. Porque quando dizemos, Cristo, eu quero lhe seguir, eu quero te seguir, já estamos lançando mão do arado. Não nos cabe mais olhar para trás. E se olharmos, somos indignos do reino de Deus. Tem um ditado muito antigo que diz assim: quem não pode com o pote, não pegue na rodilha. Já ouviram esse ditado? É um ditado muito antigo. Eu já tive a oportunidade de ver várias pessoas com rodilha na cabeça. Não sei se alguém aqui já viu essa prática, né? A rodilha é o seguinte: homens ou mulheres, é mais comum mulheres, né? Os homens na roça estão ali na plantação e as mulheres no cuidado da casa, ordenhando vaca, pegando água, esse tipo de coisa. E eu já vi isso, já tive essa vivência com família, né? E em mais de uma ocasião, então eu sei como é que funciona. E a mulher vai buscar água, e a água normalmente é num poço longe. E às vezes esse poço longe são quilômetros mesmo, no plural, de distância. E a rodilha é o seguinte: a mulher leva um pano, geralmente é um pano branco, imagina aí um pano de prato, às vezes é um pouco maior. E a mulher enrola esse pano na vertical, faz uma tira de pano grossa ali. Ela enrola esse pano na vertical e depois ela enrola essa tira, ela enrola em caracol e fica aquele caracol, uma rodilha, aquele caracol com aquele pano que foi primeiro enrolado na vertical. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E fica aquela rodilha. E ela pega aquele pano, é uma altura assim mais ou menos, e coloca na cabeça, aquela rodilha. Tá lá aquele caracol firme ali. Não se preocupe não, aquilo não vai desmanchar. Ela coloca aquilo na cabeça. Aquele pano se acomoda ao formato da cabeça por baixo, porque é um pano, né? E em cima ele fica retinho. Então ela pega o pote de água que ela tirou do poço e coloca sobre a cabeça, em cima daquela rodilha. Aquele pote pode ter 3 litros, 5 litros, 10 litros, 20 litros de água. Normalmente era um pote de cerâmica ou de outro material. E aquela pessoa coloca aquele pote em cima daquela rodilha e vai até em casa com aquela água, equilibrando aquele pote na cabeça, sem cair. Às vezes segura, mas já vi mulheres levando um pote desse de 10 litros de água ou mais, segurando 2 crianças pela mão. E anda
com aquele pote na cabeça. E não derrama não, viu? Faz de tudo ali com equilíbrio e não derrama não. Quem sabe o valor da gota derramada é quem teve que ir lá no poço pegar a água. Não desperdiça água não. Mas o ditado diz a respeito disso. Lá na fonte, só pega na rodilha e bota na cabeça quem pode com o pote. Quem não pode com o pote, não pegue na rodilha. Porque se eu botei a rodilha na cabeça é porque eu posso com o pote. Eu não posso botar a rodilha na cabeça e depois dizer, rapaz, esse pote não vai dar certo não. Me dá um caneco d'água aí que fica melhor para mim. E às vezes é isso que as pessoas fazem com o evangelho. Lançam mão do arado. Pegam na rodilha. Que significa dizer, Senhor, eu te seguirei. Mas na hora de pegar o pote, na hora de cumprir com o evangelho, na hora de fazer o sacrifício, na hora de cumprir com o mandamento, de fazer os convênios, rapaz, isso aqui não dá não para mim não. Eu prefiro não pagar o dízimo integral não, vou pagar só esse pedacinho aqui. Não vai dar para ir todo domingo não, eu vou deixar de ir aqui 1 ou 2 domingos do mês para eu ficar descansando, porque é coisa demais ir na igreja todo domingo. Não vai dar não para eu obedecer a lei da castidade, porque você sabe, né? É difícil, né? Se colocamos a rodilha na cabeça, prometemos a Cristo segui-lo, é nosso dever levar o pote do tamanho que Cristo colocar na cabeça, porque o pote é de Cristo, não é nosso. Nós não podemos querer colocar condições para Cristo. Não nos cabe. Aqueles 3 homens que se apresentaram a Cristo colocaram condições. 2 de maneira verbal. Deixa eu ir lá enterrar o meu pai. E o outro, deixa eu ir me despedir das pessoas da minha casa. O terceiro não colocou uma condição, mas a condição estava na sua mente e no seu coração. E o Salvador sabia disso. Nós não podemos colocar condição para servir a Cristo. Nós servimos nas condições dele. Eu não aceito uma outra escritura, o livro de Mórmon, não aceito. É minha condição para seguir Cristo. Então, é melhor rasgar o Novo Testamento. O pessoal do Velho Testamento achava o quê? Que quando chegou o Novo Testamento, então não é para ter não. Não é por isso que mataram Cristo também? Porque ele apresentou um evangelho que eles chamavam de novo. E é isso aí não, o evangelho é aquele que Moisés deu para nós. Não, isso daqui não. Mata esse homem aí, crucifica. Tem gente que até hoje crucifica o livro de Mórmon também. E quem segue os preceitos dele além da Bíblia. Quando colocamos condições perante Deus, estamos agindo como se nós fôssemos o Deus e ele o servo. E é exatamente o contrário. Não somos nós que temos que aceitar Cristo, é ele que nos aceita. Nós temos que ser aceitáveis a Cristo, por meio da obediência aos mandamentos dele, sejam quais forem, nas condições que forem. Nós é que temos que ser aceitáveis a Cristo. Nós precisamos receber a aceitação de Cristo. Essa é a forma como as coisas acontecem. E isso é como estava ali naquele momento com aqueles 3 homens. Terminada essa pequena audiência do Salvador ali, ele entrou no barco com os discípulos e entrou no mar para atravessar para o outro lado, como ele já tinha dito que queria ir. Só que no meio do caminho, eles já saíram tarde, né? A Escritura diz que já era tarde. Chegou a noite e com a noite veio uma tempestade. A Escritura diz até que outros barquinhos seguiram, mas provavelmente esses barquinhos recuaram, vendo a tempestade, barquinhos menores. A tempestade era grande. E a tempestade foi tão grande que os apóstolos que estavam com ele ali temeram.
as ondas eram grandes. A Escritura diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Estava fazendo água, o barco ia afundar. Eles eram pescadores, a maioria deles sabiam do que estavam falando. Alguns deles tinham vivência naquilo. Eles sabiam do que estavam falando. O barco ia a pique. E o Salvador estava dormindo, calmamente, serenamente no barco. Ó. Os discípulos em desespero, e agora os olhos arregalados, vamos morrer, foram até o Salvador. Chegaram a ele, a Escritura diz assim: aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Eles foram em busca da salvação de Cristo. Senhor, estamos perecendo, salva-nos. Fizeram certo em buscar Cristo para a salvação? Fizeram, mas e onde estava o erro deles? Porque havia um erro, porque a resposta do Salvador demonstrava isso. O Salvador disse: por que temeis, homens de pouca fé? Aí está o erro. Eles temeram. Fé e medo não podem coexistir no mesmo coração, na mesma mente. Não podem. Onde há fé, não há medo. Onde há medo, não há fé. Não estou falando do medo de barata, do medo de rato, do medo de altura. Essas fobias que a gente tem, não é disso, gente. Estamos falando aqui do medo real, temor da vida. Onde há medo, não há fé. Onde há fé, não há medo. Por que temeis, homens de pouca fé? Foi a pergunta do Cristo e a pergunta dele para todos nós, porque todos nós passamos por tempestades dessa vida. Eu e vocês já passamos por tempestades nessa vida, por ondas que se elevaram e que quase nos afundam. Se você ainda não passou por isso na sua vida, aguarde, seu tempo vai chegar. As tempestades que exigem que você dobre os joelhos e chore no chão, feito criança, porque as ondas são grandes, porque o mar está agitado, porque os ventos são fortes, porque você sente que vai perecer. E tudo que você diz é: Senhor, salva-me. É preciso ter fé, irmãos. Não medo. Cristo está no barco. Se Ele está no barco, não temos medo. Precisamos ter a fé para agir. A Escritura diz que ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. A mesma autoridade ele nos deu para também nos levantarmos e repreendermos o vento, os ventos e as ondas, para que venha a bonança. Ele nos deu a mesma autoridade, homens e mulheres, para fazermos isso, em seu nome. E temos o poder vem dele por meio da retidão. Temos o poder de fazer isso, se estivermos retos diante dele. E o que é estarmos retos? Estamos retos quando cumprimos com seus mandamentos, quando honramos com os convênios que temos feito, quando buscamos o próximo convênio. Isso é retidão. Se estamos em retidão, não temos medo. Todos nós já passamos por desafios grandes na vida. Todos nós já passamos por grandes momentos de aflição, de tristeza, de dor. Por nós mesmos, por familiares, por amigos, por pessoas a quem amamos. Todos nós já passamos. Mas eu sei que nós temos o direito de repreender as ondas e os ventos,
para que venha a bonança. Todos nós temos o direito. E podemos fazer isso, se tão somente confiarmos naquele que está no barco. Cristo está no barco. Não saia do barco. O barco é Sião, o barco é o Evangelho de Cristo. A pior decisão que uma pessoa em meio à tempestade na sua vida pode fazer é sair do barco. Porque no barco é que está Cristo. Eu não sei o que há na sua vida hoje. Que tipo de situação tem? Se você está no momento de bonança ou se tem alguma tempestade se aproximando ou já caindo sobre você. Você pode sair dela. Você pode vencer isso se você se apegar a Cristo, porque Ele está no barco. Aumente a sua fé, elimine o seu medo. Não precisa ter medo. Se você vive em retidão, em obediência aos mandamentos de Deus, você está exatamente no ponto em que Cristo precisa que você esteja. E às vezes o ponto que nós precisamos estar, naquele momento, é o ponto da tempestade, para que aprendamos fé. Para que aprendamos a seguir a Ele fielmente, sem colocar condições, sem colocar mas. Eu te sigo, mas não. Permaneça no barco. Se você colocou uma perna ou as duas para fora do barco, por favor, volte agora. É loucura ir para o mar da tempestade, abandonando o único lugar seguro que é o barco, onde está Cristo. Aqueles homens no barco se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Deus. É o Deus que pode vencer as suas tempestades e as minhas tempestades. Nós possamos buscar a Cristo para vencer essas tempestades da vida. Sem colocar condições, sem colocar mas. Fiquem no barco. Se estão pulando do barco, por favor, voltem agora. Se pularam, peguem a corda e voltem agora. É no barco que Cristo está. É loucura ficar num mar revolto, sem boia, sem nada. Volte para o barco agora. Esse é o único lugar seguro. É junto de Cristo. Porque pode até parecer que ele está dormindo, mas há um simples chamado nosso, ele desperta e acalma a tempestade. Cristo, na verdade, não dorme. Ele está sempre atento e sempre disposto a cuidar de nós. Eu testifico disso. Eu vi que vários de vocês comentaram aqui, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. O Francisco Eugênio Nogueira, bom dia, irmãos e irmãs, vamos divulgar nos grupos. Muito obrigado, Francisco. Anis Bispo, bom dia, irmã. Francisco, ainda bem que está no YouTube para recordar. Eu acho que você escreveu isso no momento em que caiu um copo aqui em casa, né? É verdade, vai ficar para todo mundo, tá tudo certo. Gente, eu falo de minha casa, vocês estão na sua casa ou em algum outro lugar, e o ambiente é vivo, né? Então, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente aprendeu muito sobre isso na pandemia, não é?
que estava tudo bem, estava tudo certo. Selma S. Delcol. Até porque ele, o Salvador, pagou o bom preço por nós. É isso mesmo. Ele pagou o preço por nós. Nós pertencemos a ele e não o contrário. E não o contrário. O Francisco disse aqui, Cristo nos escolhe e nós nos submetemos a ele. É isso mesmo, Francisco. É isso mesmo, exatamente isso. O Vanderlei Dúlios disse, sim, nós vivemos sob o jugo das leis, normas, regras, procedimentos. O medo, o temor são inimigos do progresso. É isso mesmo, nós vivemos pela fé, não vivemos pelo medo. Não podemos viver pelo medo. Não podemos obedecer os mandamentos de Deus porque tememos, no sentido de termos medo das consequências. O temor que temos a Deus não é o temor de um filho que fica com medo da próxima chicotada. Essa palavra temor significa respeito. Nós temos respeito por Deus. Quero prestar o meu testemunho de que Cristo vive. Ele é o nosso Salvador e Redentor. Quero prestar o meu testemunho de que Ele está pronto para nos abençoar e para nos ajudar sempre. Sempre. Se fizermos o que precisamos fazer, sem condições, sem impor condições, Ele está pronto para nos abençoar e nos ajudar sempre. Alice Bispo Edu disse, Marcos 8,34 diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É isso mesmo, irmã. Muito obrigado. Meus amigos, nós precisamos deixar os nossos quereres, as nossas vontades de lado, para fazermos a vontade de Deus. Ah, mas eu acho que eu não sou capaz. Mas isso não é para mim. Ah, mas meu gênio não é assim. Não é para isso. Minha vida, minha estrutura, meu pensamento. Você faça a vontade de Deus e você verá o milagre acontecer. Ninguém foi posto nessa vida para ser incapaz de seguir a Cristo. Ninguém. Absolutamente ninguém. Testifico de tudo que falamos hoje aqui. Testifico das bênçãos. Testifico da doutrina de Cristo que falamos hoje aqui. Que temos a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela é o grande barco. Que nós possamos entrar no barco e nele permanecer, porque é lá que Cristo está. Quero convidá-los a estarem aqui no próximo sábado, dia 30 de novembro, às 11 horas, com a nossa última live dessa temporada. Vai ser o nosso encerramento desse semestre. No próximo semestre faremos a última temporada de conversas sobre Jesus o Cristo. Muito obrigado. E deixe tudo que falamos hoje aqui em nome de Jesus Cristo. Amém.